Olá, você, meu irmão, minha irmã, Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos, nesse vídeo, tratarmos sobre a chamada Festa dos Pães Ázimos. A Festa dos Pães Ázimos é uma espécie de continuidade, né, da festa de Pêssar. Praticamente são duas numa só. Então, nós vamos trabalhar esse assunto hoje para a gente, de certa forma, encerrar o que nós falamos no último vídeo. Amém? É isso. Vou configurar aqui para a gente poder assistir a essa apresentação. Bem, é isso. Festa dos Pães Ázimos, ali em hebraico, matzot. A palavra matzot em hebraico são pães ázimos. Amém? O que é a festa? Eu vou usar o mesmo, pelo menos por enquanto, né? Vou usar o mesmo esquema do estudo anterior. Né? O que é a festa dos pães ázimos? Ela, como eu cheguei agora há pouco a mencionar, ela é uma espécie de continuidade da festa da Pêssar. Né? E ela está justamente prevista na Bíblia, no mesmo capítulo, mesmo né, da 12. Até o versículo 14, nós lemos da última vez sobre a festa da Pêssar. Agora, do 15 ao 20, o livro de Êxodo fala da festa dos pães. Nesse trechinho, são alguns versículos, Deus traz para nós, através dos escritos de Moisés, da Torá, no livro de Êxodo, Shemot, os mandamentos que ele quer para essa festa e as diretrizes para esta festa. Como fazer, o que a gente precisa fazer, como que ela é, né, como que a festa acontece. É uma festa que dura 7 dias. Neste versículo 15, especificamente, você está vendo aí na tela, Êxodo 12, 15, Deus estabelece 2 estatutos para esta festa. Uma celebração, né, uma comemoração, e ele simplesmente fala assim, 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas pão levedado, desde o dia ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Bem, esse final aí nós não vamos tratar, porque nós cremos que esse final era para o momento da primeira peça, da primeira festa que foi realizada, né? Na saída do Egito, há mais ou menos 3.400 anos. Então, isso daí não é para hoje. Agora, 2 pontos são importantes nesse versículo 15, que Deus fala, 7 dias comereis pães ázimos. Esse é o primeiro estatuto. Esse é um dos estatutos. E o outro estatuto, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Então, Deus manda fazer 2 coisas aí, né? Tomarmos 2 atitudes. Primeiro, tirar o fermento da casa, né, de todas as nossas casas, e durante 7 dias comermos pães ázimos. É lógico que quando ele está tratando desse assunto, como ele está falando de pães ázimos, não é que a gente vai comer só pão ázimo, não é isso não. Mas ele está falando de produtos do trigo, né? Então tirareis o fermento. É para tirar o fermento de casa. Então as massas, né, que são feitas à base de trigo, levedadas, elas precisam ser retiradas de casa, né? Então é esse aí o ponto fundamental. Então, esses 2 estatutos, eles também, tá ali no versículo 18, Deus repete, no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês à tarde. Quando ele fala 14 dias do mês à tarde, ele está querendo dizer justamente ali o finalzinho do 14º dia, por conta do sacrifício do cordeiro, e o comecinho, né, na viração do dia, o comecinho do 15º dia, que aí começa a noite, né? O comecinho do 15º dia, né? Então, ali começa a festa dos pães ázimos. Êxodo 19, a mesma coisa, ele repete lá, por 7 dias, ele reforça, né? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Então, no 18, ele repete que é para comer somente pães ázimos,
à base de trigo, né? Outras coisas são liberadas, claro. Mas no versículo 19 ele repete que é para tirar o fermento das casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o filho da terra. É isso. Em Êxodo 12, 20, nenhuma coisa levedada comereis. Aí ele reforça, olha, não é para comer coisas levedadas. Ele está se referindo aqui a produtos feitos do trigo, né? Pão levedado, pão com fermento, macarrão, biscoitos, essas coisas. Esse tipo de coisa, hoje, falando hoje, né? Esse tipo de coisa é para realmente deixar de comer durante 7 dias. Do 15º ao 21º dia de Nissan, do primeiro mês, né? 15º ao 21º dia do mês de Nissan, do primeiro mês. Amém? É isso. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Isso aqui dá uma dica também muito interessante. As festas que Deus estabelece são praticamente todas elas domésticas. As festas são para serem realizadas em casa. Em alguns momentos, na época, né, Deus estabeleceu para ir até o templo em Jerusalém, tal, mas foi outro momento. Hoje, nós podemos considerar que todas elas em casa. Está aí todas as vossas habitações. O fermento tem uma diferençazinha ali, ó. Ele fala no versículo 15, como nós lemos, que é para tirar o fermento de casa. No hebraico, no original em hebraico, o fermento é a palavra seor, tá aí a palavra seor em hebraico. Seor, esse é o fermento, aquilo que nós devemos tirar de dentro de casa, aquele produto que, se colocado na massa, leveda toda a massa. Paulo chegou a falar sobre isso. Mas ele também fala que não é para comer nada levedado. Esse material, né, esse produto levedado é o hametz, também escrito em hebraico aí na tela, hametz. Então nós devemos tirar o fermento. Logicamente que a massa levedada também tem o fermento, né? Ela, lógico, por isso que ela levedou. Então nós devemos tirar o fermento e tudo aquilo feito de trigo que está fermentado dentro de nossas casas. É nesse sentido que nós precisamos compreender. E isso é muito importante, viu? É importante essa festa nesse sentido. Quando que a festa acontece? Nós já chegamos a comentar sobre isso daí. A festa acontece, ela é uma espécie, é como se fossem duas em uma. No 14º dia, à tarde, o cordeiro é sacrificado, e a partir do dia 15 até o dia 21 do mês de Nissan, ocorre a festa dos pães ázimos. Então, olha só, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São 7 dias, do dia 15 ao dia 21 do mês de Nissan. É um momento muito importante. Isso daí é muito importante. Nós precisamos compreender que Deus, quando estabeleceu a sua palavra na Torá, transmitiu a Moisés e de Moisés para todo o povo, e por intermédio de Jesus para todas as nações, nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela traz tempos determinados. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, logo de cara, ele já fala, né, que há tempo para tudo, todo propósito debaixo do céu. Então, as coisas são feitas no tempo certo definido por Deus. Deus criou tudo que existe, Deus criou o universo, então ele sabe. Foi ele que fez, então ele sabe os tempos certos que precisam ser feitos, as festas que ele mesmo definiu. Certo? Então, esse dia não é à toa, não é algo inventado pelo ser humano. Está ali um tempo que Deus estabeleceu. Eclesiastes 3:2 está lá dizendo isso. E em Números, capítulo 28, também logo no comecinho, Deus fala assim, olha, as ofertas devem ser feitas também no seu tempo determinado. Só que as ofertas a que ele se refere são as ofertas nas festas. Ou seja, ele está dizendo que as próprias festas devem ser realizadas no seu tempo certo, no tempo determinado. E no caso, a festa da peça, o sacrifício da peça, o cordeiro pascal, né? A peça, quando fala isso, é o sacrifício do cordeiro, que é no 14º dia à tarde.
Aí no 15º, quando tem a viração do dia, no 15º tem a ceia à noite, né? E ali já começa a festa de pães ázimos. E o Deus fala, olha, durante 7 dias comerão somente pães ázimos. É isso que ele deixa bem claro. Né? Então, nós não podemos esquecer. Outra coisa importante também nesse contexto, né, do tempo, quando que as festas, no caso especificamente, falamos na semana passada da Pêssega e hoje falamos da festa de pães ázimos. É importante perceber o seguinte, quando aconteceu a primeira, isso dá para a gente uma ideia muito clara do que está acontecendo no âmbito espiritual. Deus, vamos dizer assim, né, está pelejando contra as forças do mal. É lógico que ele poderia fazer isso para poder resolver tudo, mas ele está pelejando contra as forças do mal para libertar o povo. Ele realiza sinais e maravilhas e envia, né, o que o povo chama de praga, está aí escrito na Bíblia, praga. Na realidade, são golpes. A palavra talvez seria melhor traduzida, são golpes que ele dá sobre o Egito, sobre o mal que escraviza, sobre o pecado que escraviza o povo, que escraviza o ser humano. Então ele vai desferindo aqueles golpes sobre o Egito. E mesmo assim o Egito ainda mantém, ele retém o povo. Entretanto, ao mesmo tempo que ele anuncia que vai realizar o 10º sinal, o 10º golpe sobre o Egito, ele fala, olha, vocês vão fazer assim, sacrifica o cordeiro, passa o sangue na porta, na realidade nos umbrais, né, nos batentes, nos umbrais, e fiquem prontos, né, com a roupa pronta para sair. Por quê? Né? Sandálias nos pés, cinto. Por quê? Porque é para sair correndo. Não é para dar margem, mudei de ideia. Não, 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 não. É para sair correndo. É assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Então Deus estava pelejando, ele estava dando o 10º golpe e ali houve a liberação. Então nós precisamos compreender que a festa da Pêssega, junto com a festa de pães ázimos, elas acontecem no momento em que a peleja contra as forças das trevas está muito grande. É o próprio Deus que vem libertar o povo. Cristo veio nessa ocasião, mandado, enviado pelo próprio Deus. Então, nesse ponto, nós precisamos compreender que ele, como último cordeiro imolado, ele veio dando esse golpe sobre todo o pecado e retirou o pecado do mundo. Foi isso. Nesse sentido que nós precisamos compreender. Então, a festa, ela vem para dizer isso para nós. No mundo espiritual, tem uma peleja muito grande. Nós chegamos a comentar, né? É o período da lua cheia, é da cheia para minguante. O dia 14, 15 ali é o dia em que nós temos a lua cheia. Então, são 7 dias ali de muita peleja. E é isso que acontece aqui. Ó. Olha o que ele fala aí, do dia 15 ao 21. No versículo 18, em Êxodo 12, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Quando ele está falando aí à tarde, ele está justamente citando, ele está se referindo à viração do dia. Então, 14 dias do mês à tarde é a viração do dia de 14 para 15. Logicamente, é o dia 15, logo no início. Em Levítico 23, 6, o capítulo 23 de Levítico é o capítulo das festas. Ele fala, aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Lembrem-se, as festas são de Deus. 7 dias comereis pães ázimos. Então ele fala ali também, durante 7 dias. Aos 15, por 7 dias. Em Números 28, 17, a mesma coisa. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. Deuteronômio 16, 3. Aí eu não coloquei o versículo integral, nós vamos ver mais para frente, mas esse é o trechinho que já interessa. Nela não comerás levedado. Ele repete, não é para comer nada levedado. Mas durante 7 dias nela comerás pães ázimos. Então, de 15 a 21, durante 7 dias, é para a gente ter em casa somente o pão ázimo, em relação ao trigo,
somente o pão ázimo como alimento. Amém? Essa é a festa dos pães ázimos, festa de pães ázimos. Sugiro aí cada um de vocês que, se puder, né, comemore a festa, porque primeiro que Deus que está mandando. Os motivos nós já falamos também na semana passada, aliás, no último vídeo, né? Esse esqueminha que eu coloquei aí, ó, dá para perceber, ó, aí tem a parte da noite, a parte do dia, o 14º dia, o finalzinho ali, a peça, né, o sacrifício do cordeiro, à tarde, virou o dia, tem a ceia, o 15º dia já é noite. E ali, ó, essa separação, né, da parte branca de baixo com a parte que está pintada de preto na parte de cima, ali esse limite ali é a viração do dia. E no esquema dá para perceber, ó, dia 15 à noite, dia 15 durante o dia. Ali, né, é o primeiro dia da festa dos pães ázimos até o 21º dia à tarde, que é onde tem a viração para o 22º dia. Amém? Então, durante 7 dias. Também é uma festa perpétua. Em Êxodo 12, Deus deixa bem claro: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. É para lembrar daquele dia que Deus livrou. Logicamente que ele manda ficar 7 dias comendo pão sem fermento, e sem o fermento dentro de casa. Não é só comer pão sem fermento, tem que tirar o fermento de dentro de casa. Isso tem um simbolismo muito grande. E como simbolismo, nós interiorizando esse simbolismo, né? A partir do momento que a gente assimila o simbolismo, isso é muito forte em nossa alma. O fermento, porque o problema aí está no fermento, né? O ponto-chave de tudo isso que acontece, de toda a festa, é exatamente o fermento. E nós precisamos falar. Hoje em dia tem fermentos de várias maneiras, né? Fermento biológico seco, fermento em pó, químico e por aí vai. São vários. Fermentação natural, tem um monte de coisa. Nós não estamos aqui para falar especificamente do tipo de fermento, porque todos eles, de uma maneira geral, têm propriedades expansivas. Aliás, é para isso, né? Ele fermenta e vai se expandindo. E quando colocado um pouquinho na massa, ele leveda toda a massa, fazendo com que ela fique, né, expansiva. Tanto que uma massa para pão, ela cresce, né? Assim que a gente fala, ela cresce e fica maior, óbvio, né? Isso aí é importante, porque essa propriedade expansiva do fermento, ela é característica do produto. Na realidade, o símbolo é de algo impuro, imaculado. Algo impuro, imaculado que não deveria estar em nossas vidas. É bom lembrar que Jesus chegou a usar numa parábola a comparação, a metáfora, né, com o fermento, que colocado na massa, né, ele cresce. Ele estava se referindo ao reino de Deus. Ali, como ele estava se referindo ao reino de Deus, ele está usando a propriedade, né, de expansão do fermento de uma maneira a descrever a expansão do reino de Deus. Agora, isso não significa que o reino de Deus é algo impuro e imaculado. Longe disso. Puxa vida, pelo amor de Deus. Não é nada disso. Naquela parábola, Jesus usou apenas a propriedade expansiva do fermento. Porém, aqui, o que Deus está dizendo é que, pelo menos tentando transmitindo para a gente precisa compreender. É algo impuro, imaculado, que cresce. A mentira cresce dentro de nós. Ó, vamos colocar aqui, ó. O orgulho cresce, arrogância, ego, essas coisas, quando nós colocamos em nossos corações, puxa vida, isso aí cresce de uma maneira absurda, é exponencial, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E Deus está falando justamente para a gente tirar isso de dentro de casa. Tira o orgulho da sua vida, tira a arrogância da sua vida, tira o seu ego. João, ele descrevia mais ou menos isso: menos de mim e mais de ti, mais do Senhor. É isso, quando a gente tem que anular o ego. Quando nós vemos uma pessoa que é muito orgulhosa, arrogante, egocêntrica, essa pessoa é expansiva. Ela chega num lugar e ela tende a tomar conta daquele lugar. Ela tende
a abraçar todas as coisas de maneira que tudo tenha que vir para atenção sobre ela. Isso aí tem que ter muito cuidado sobre isso. É muito ruim para a nossa caminhada espiritual. Nós precisamos cuidar disso. Jesus também utilizou o fermento como símbolo das doutrinas na ocasião, né? Ele estava falando das doutrinas dos fariseus e saduceus. E ele falou: toma cuidado com essas doutrinas, porque são doutrinas que muitas vezes elas convencem, mas para um caminho errado. Eu vou colocar dessa forma. Nós poderíamos trabalhar isso aí de uma forma bem específica, porque tudo isso aqui, né, é um assunto bem amplo. Cada ponto desse aqui mereceria um estudo particular. Mas as doutrinas dos fariseus e saduceus podem ser como um fermento. Se você coloca isso daí para dentro, ela cresce e isso pode te levar para o caminho errado. Pode levar para uma interpretação errada. Como eu disse, né, orgulho, arrogância e ego. Eu repeti. O pão sem fermento. Porque assim, ó, afinal de contas, nós precisamos tirar o fermento de dentro de casa e comermos somente do pão sem fermento, que é conhecido como matzá, em hebraico. O pão sem fermento, como ele não tem o fermento, ele não cresceu. Então ele foi impedido de se expandir. Isso é muito interessante, nós analisarmos a coisa por esse lado. Ele foi impedido. Quando ele é submetido ao calor, ao fogo, em tese, se tivesse o fermento, ele iria crescer. Mas como não tinha o fermento, ele foi impedido de crescer. Ficou ali. Então ele é conhecido nesse ponto como o pão da pobreza. Por quê? Nesse ponto ele lembra que num regime de escravidão somos pobres. Pobres na matéria, pobres de espírito. E ali comemos pão sem fermento. Também é conhecido como pão da liberdade, principalmente porque Deus, naquela ocasião, libertando o povo do Egito, ele libertou da escravidão. Cristo também falou sobre isso, nós vamos mencionar já já. É o pão da liberdade. Ele se chamou de o pão da vida, o pão sem fermento, o pão da liberdade, porque foi o símbolo da libertação da escravidão no Egito. E também o pão de aflição. Está lá em Deuteronômio 16:3, nós citamos esse versículo agora há pouco, mas aqui nós vamos falar dele todo. Olha lá. Nela não comerás levedados, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição. E por que pão de aflição? A resposta está aí no próprio versículo. Porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias de tua vida. Então Deus fala, é pão de aflição, por quê? Porque tem que sair logo, sair correndo. É para sair com pressa. Nós precisamos compreender que precisamos sair do regime de escravidão, do pecado, com pressa. A gente não pode esperar amanhã. Tem que ser hoje. Agora, comermos pão sem fermento, impedindo, né, essa expansão e, ao mesmo tempo, tirando o fermento de dentro de casa, é um processo de santificação. Por quê? Porque Deus estava tirando o povo do Egito e, ao mesmo tempo, começando um processo de retirada do Egito de dentro do povo. É interessante isso. O processo de retirar o Egito do coração do povo. Então, um pouco depois, né, eles eles chegaram a cair, né, novamente, fazendo o bezerro de ouro, tal. Tem a história. Mas com esse processo de santificação, nós precisamos continuar avançando e não voltarmos para os deuses locais, que é um dos propósitos da festa de Pêssar. Lembrar que na saída houve uma peleja, cheguei a mencionar no início, houve uma peleja de Deus contra o Egito, e ele ainda falou que faria juízo sobre os deuses da terra, deuses do Egito.
os deuses locais. Ele vai justamente acabar com a idolatria, porque ele é o Senhor. Ele deixou bem claro isso. Por isso, nesse processo de santificação, ele ordenou: olha, come pão ázimo, e assim vocês se livram do ego, da arrogância e do orgulho. Amém? Para finalizar, eu queria só lembrar. Jesus disse, está lá em João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Olha que coisa linda isso. Mas é bom lembrar que durante a última ceia de Pêssar em sua vida, Jesus pegou o pão e deu aos discípulos. E olha lá o que está escrito em Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em Marcos 14:22, mesma coisa. Marcos 14 está falando da última ceia. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Lucas 22:19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Lembrem-se como Jesus estava numa ceia de Pêssar, ali ele estava dando graças com o pão, dando graças a Deus, mas era o pão sem fermento. Amém? Ele estava cumprindo a ceia de Pêssar, como manda a Torá, mas era o pão sem fermento. Por isso ele falou: isto é o meu corpo, um corpo sem fermento, que não teve o ego inchado, orgulho, arrogância. Jesus foi o exemplo de humildade. E é isso que nós precisamos tomar, de exemplo para as nossas vidas. Bem, era o que eu tinha a falar para vocês sobre a festa dos pães ázimos. Ela, amanhã, dia 5 de abril, na parte da manhã, da tarde, finalzinho da tarde ali, termina, né, às 18 horas ali, termina o 14º dia, nós vamos preparar a ceia, e no comecinho da noite, já no comecinho do 15º dia, vamos fazer a ceia de Pêssar e começar a festa dos pães ázimos. Para você que vai comemorar essa festa, uma feliz festa de Páscoa, uma feliz festa dos pães ázimos, que Deus o abençoe, ampare, proteja, fortaleça acima de tudo, e para você, que Deus sirva verdadeiramente como um caminho de libertação, para um caminho de luz, de vida, de amor em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, te ampare e feliz festa!